Olá, sou Liana, monitora da disciplina de Engenharia de Software, ministrada pela professora Rossana. Vou apresentar para vocês agora a aula extra sobre casos de uso. Bom, o que seria um caso de uso? Um caso de uso é uma sequência de interações de dentro de um sistema em que você vai representar os agentes externos desse sistema, que seriam os atores, e toda a sequência de passos para a execução desse sistema através das atividades realizadas por esses atores. Bom, toda a descrição do sistema pode ser representada através de um diagrama de casos de uso, assim como outros diagramas presentes dentro da UML podem representar esse contexto do sistema. Bom, o que são casos de uso secundários e casos de uso primários? Os casos de uso primários, eles são aqueles casos de uso que estão mais diretamente relacionados aos objetivos dos autores e do processo da empresa em questão. Seriam casos de uso que deixariam claros as necessidades e os objetivos da empresa, dos atores e as informações que o sistema deve produzir. Os casos de uso secundários seriam aqueles casos de uso que estão relacionados à parte cadastral, que não é tão importante e relevante para os atores do sistema, mas é importante para a execução do sistema. Esses casos de uso seriam como os CRUDs, que são de criação, de edição, de exclusão e de atualização. Para que seja construído um caso de uso, é necessário que nós tenhamos uma peça fundamental, que são os atores. O que são os atores? São os elementos externos ao caso de uso, ao que interage no sistema. Os atores podem ser desde pessoas que ocupam cargos, como os empregados, clientes, um professor, ou até mesmo um sistema em si que atua com o sistema em questão, um outro sistema que tem essa ligação. Um ator ele vai estar diretamente relacionado ao papel que ele executa dentro do sistema ao qual o caso de uso está relacionado. Com isso, é possível construir diagramas que representem esse fluxo de interações entre o sistema e esses atores. Esse diagrama a gente denomina de diagrama de casos de uso. O diagrama de casos de uso é um diagrama da UML, onde, através de interações entre os atores do sistema e os casos de uso, é possível representar o sistema em questão. Dentro do diagrama de casos de uso, nós possuímos componentes. Esses componentes são o ator, o caso de uso, o limite do sistema e as ligações que existem entre o ator e o caso de uso, e caso de uso e caso de uso. Esses relacionamentos dentro da UML são divididos em 4. Existe a associação, a inclusão, a extensão e a generalização. A associação nada mais é do que a ligação entre um caso de uso e o ator, mostrando assim que aquele ator realiza um determinado caso de uso. A inclusão seria quando um determinado caso de uso que é feito pelo próprio sistema, por exemplo, como uma autenticação de um login, em que sempre que o usuário, no caso nosso ator, for realizar determinada tarefa de logar no sistema, ele terá que passar por essa autenticação que é realizada pelo próprio sistema. Então, meio que é um caso de uso que é obrigatório sempre que é realizado outro caso de uso. A extensão é o contrário da inclusão. É quando quando o caso de uso em que o sistema é realizado nem sempre é obrigatório. Às vezes o usuário às vezes é passado para o usuário realizar, às vezes nem vai ser realizado pelo sistema. A generalização dado 2 atores, por exemplo, um realiza a mesma atividade que o outro realiza, além de realizar suas próprias atividades. Funciona mais ou menos como a generalização dentro de orientação a objeto. Bom, aqui nós temos um exemplo de caso de uso em um sistema de saúde, que está no livro Somerville, onde nós temos 4 atores. Os atores são o recepcionista do médico, a enfermeira, o gerente e o médico. Notemos que as relações que existem entre esses atores e os casos de uso são apenas de associação. O recepcionista do médico ele realiza a atividade de registrar paciente e ver informações pessoais, enquanto o gerente também realiza a atividade de ver informações pessoais e, além disso, ele realiza a atividade de exportar estatísticas e gerar relatórios. O médico realiza a atividade de gerar relatórios também como gerente, além disso, ele vê registro, edita registro e agenda consultas. E a enfermeira, por sua vez, realiza a visualização de registros e a edição de registros. Você pode notar que o único relacionamento que está aqui, como eu falei antes, é o de associação. Não temos nenhum de exclusão, de generalização e nenhum de extensão. Tendo em vista que a gente tem aqui apenas um exemplo de uma relação de associação, vamos fazer um exemplo agora em que envolve outras relações na ferramenta online Dry.io.
Bom, agora a gente aqui já está no site Dry.io. Vamos clicar aqui em criar um novo diagrama. Vamos create. Yes. Agora ele vai pedir pra gente logar a conta. O meu logou aqui direto porque já estava logado na minha conta do Google. Vocês não vão precisar colocar o e-mail de vocês. Eu já tinha aberto antes, então por isso que ele está perguntando se eu quero abrir outra janela ou abrir uma nova janela. Eu vou abrir uma nova janela aqui. Bem, quando eu abrir, vocês vão descer um pouco aqui na esquerda e vocês vão ver uma das abas que vai ter o ML. Aqui vai ter todas as formas de diagramar para o ML, inclusive o nosso que a gente quer, que é o diagrama de caso de uso. Bom, vamos elaborar um diagrama de caso de uso que esteja relacionado a questões bancárias, por exemplo. A gente pode ter como ator desse caso de uso um cliente. Nosso primeiro ator seria um cliente. O que é que um cliente realizaria dentro de um assunto bancário, por exemplo, no aspecto bancário? Um dos nossos casos de uso poderia, por exemplo, ser consultar saldo. Além de consulta de saldo, o nosso cliente pode realizar, por exemplo, um saque. Então, vamos pensar um pouco que relação o cliente teria com esses dois casos de uso. Se a gente analisar um pouco, não cabe uma inclusão, não cabe uma extensão e muito menos uma generalização, de acordo com as definições que a gente teve agora há pouco. O que seria mais correto para a gente, no caso, seria uma associação. Então, basta puxar uma setinha do nosso ator cliente para os dois casos de uso. A gente pode modificar essa setinha para ser uma associação aqui no nosso lado direito, nessa opção aqui none. Ele vai se tornar uma associação, que vocês podem ver, assim como a outra setinha. Para vocês deixarem mais bonitinho, vocês podem vir aqui nessa opção e deixar eles mais padronizados, nessa primeira opção. Bom, o que a gente tem no nosso diagrama até agora é um cliente, em que ele realiza dois casos de uso, que é a consulta de saldo e o saque. Vamos pensar em um novo ator do nosso sistema, que seria um gerente. Bem, o nosso ator gerente, que tipo de atividade ele poderia realizar no sistema? Ele poderia, por exemplo, realizar a atividade de autorizar um saque. Antes de um saque ser feito, o gerente autoriza o saque. E a relação que o gerente teria com essa autorização de saque, seguindo a mesma ideia do nosso cliente, seria uma associação. Bom, a gente criou até agora o diagrama com relações apenas de associação, como que a gente já tinha visto anteriormente. Vamos pensar em um caso de uso em que nós teríamos uma verificação de senha. Esse caso de uso é semelhante ao que a gente viu de autenticação que acontece em login, ou seja, é interno ao sistema. Que relação nós poderíamos criar entre verificar senha e consultar saldo, por exemplo? Sempre que você consulta um saldo, você verifica a senha. Logo, nós poderíamos ter uma relação entre consultar saldo e verificar senha. Nós teríamos uma relação de inclusão. Essa relação pode ser feita da seguinte maneira. Você vai do lado aqui, cria uma seta. Depois de criar a seta, você adiciona o pontilhado. Basta clicar 2 vezes na seta, você já pode digitar include, no caso. Bom, agora nós temos uma relação de consultar saldo com verificar senha de include. Sempre que eu consultar o saldo, eu vou verificar a senha. Bom, que relação agora nós teríamos com saque e verificar senha? Semelhante ao consultar saldo e o verificar senha, nós poderíamos ter uma relação também de include. Sempre que você for sacar, sempre que o cliente for sacar, o cliente necessita passar pela etapa de verificar senha. Bom, e entre o autorizar saque que vem do gerente e o verificar senha? O gerente ele só precisa autorizar saque quando ele é acima de um valor estipulado. Nem sempre ele vai precisar verificar a senha para autorizar esse saque. Logo, a relação que nós podemos ter entre o autorizar saque e o verificar senha seria de um extend. Com isso, a gente pode já ver o diagrama sendo desenhado com includes e extends no nosso ator cliente e nosso ator gerente.
Para finalizar os nossos relacionamentos, nós poderíamos adicionar um relacionamento de generalização com o novo ator, que seria um ator funcionário, onde todas as atividades que o nosso cliente, que o nosso ator funcionário realizasse, o nosso ator gerente também pudesse realizar. Com isso, nós teríamos a formação no diagrama com todos os relacionamentos que a gente apresentou, inclusive com o nosso relacionamento de generalização entre os nossos dois atores, funcionário e gerente. Bom, apresentada a diagramação dos casos de uso, também temos a descrição textual desses casos. A descrição textual nada mais é uma forma de tentar escrever e descrever da melhor maneira possível cada caso de uso, ou seja, cada daqueles círculos que a gente apresentou na diagramação. Bom, a gente tem campos existentes dentro da descrição textual, que é o identificador, que vai ser um código que vai identificar aquele caso de uso, o nome do caso de uso, uma descrição daquele caso, os atores que participam daquele caso, o nível de prioridade daquele caso de uso, se é muito alto, se é muito baixo, o fluxo de eventos, ou seja, a sequência de passos, as atividades que você vai realizar para construir aquele caso de uso. Esse fluxo de eventos pode haver um fluxo principal, que é a sequência do passo a passo para aquele caso de uso funcionar, um fluxo alternativo, que seria se o cliente tomar outro caminho para atingir aquele caso de uso, e um fluxo de exceção, que seria quando acontece algum problema no sistema, por exemplo. Teriam as pré-condições e as restrições, as pré-condições para aquele caso de uso ser executado e as restrições para a execução daquele caso de uso. E as pós-condições, após a realização daquele caso de uso, o que é que se espera como saída. Bom, aqui a gente tem um exemplo de um caso de uso, onde a gente tem um identificador, como já foi dito, vem informação de paciente, está relacionada àquele exemplo que a gente viu anteriormente do Somerville, onde é tratado de um sistema de saúde. A gente tem a descrição, que é uma recepcionista, pode ver informações dos pacientes, contidas nos bancos de dados geral dos registros de pacientes, do MHC-PMS. Os atores é a recepcionista, a prioridade é essencial, e a gente tem um fluxo de atividades, que seria o passo a passo para a realização desse caso de uso, que seria ver as informações do paciente. A gente também tem aqui o fluxo alternativo, que seria uma forma de também atingir o caso de uso esperado, mas de uma maneira diferente do que foi executado no fluxo principal. No caso, a gente teria o sistema deve verificar o pedido de autorização da consulta dos dados dos pacientes, que está relacionado ao ponto 3 do fluxo principal. Ou seja, no ponto 3 do fluxo principal tem o banco de dados verifica com o sistema de autorização que o usuário está autorizado a essa ação. Um fluxo alternativo para esse passo seria: o sistema deve verificar o pedido de autorização de consulta dos dados do paciente. Para que ele consiga ser autorizado, o sistema precisa fazer essa verificação. O passo seguinte do fluxo alternativo seria: o sistema deve informar se a consulta dos dados do paciente foi autorizada ou não. Após o sistema fazer essa autorização das consultas dos dados do paciente, ele vai informar se o paciente foi ou não autorizado. Esse seria o fluxo alternativo que ocorre ali no bloco 3 do fluxo principal. Um fluxo de exceção, no caso, estaria relacionado a um erro na consulta, que o sistema deve informar, deve voltar ao menu inicial e apresentar uma mensagem de erro, informando ao cliente, ao usuário, o que houve. Esse seria um fluxo de exceção, por exemplo. As pré-condições e as restrições para ser realizado esse caso de uso, que seria, no caso, a recepcionista deve estar logada no sistema para conseguir ter acesso às informações do paciente. E como pós-condição, espera que o formulário esteja preenchido com as informações do usuário. Bom, aqui a gente tem um exercício, onde, considerando o sistema de controle acadêmico, com o modo para gerenciamento de turma, uma das funcionalidades oferecidas por esse módulo seria o upload dos arquivos por parte do professor para os alunos da turma. Apresentar em forma de caso de uso o requisito realizar o upload de arquivos, que tem como função realizar o envio de um arquivo para o servidor. Bom, a atividade de vocês é usando a ferramenta, seja que a gente apresentou aqui no vídeo da I/O, seja outra qualquer de preferência de vocês, tanto fazer a diagramação desse caso de uso, que é realizar o upload de arquivo, quanto vocês fazerem a parte textual. A resposta desse exercício vai estar na descrição do vídeo, juntamente com o slide, e essa foi a bibliografia que a gente usou no decorrer dessa videoaula. Até a próxima!